Dia, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do ciclo de palestras da Residência em TIC e Software do Serratec, do primeiro semestre de 2021. Hoje a gente está aqui para ouvir o Helder da Rocha a falar sobre por que aprender a programar, né? Por que programar? O Helder é desenvolvedor full stack, engenheiro, professor, escritor, tradutor e artista. O Helder é uma pessoa muito interessante, cheia de interesses, né, e competências, e a gente já teve ele o ano passado conosco aqui nas palestras da residência, e os alunos gostaram muito, por isso a gente convidou ele novamente, e tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvir ele falar. Helder, seja bem-vindo, a Obrigado. palavra está contigo. Bem, você viu que eu mudei um pouquinho o título da palestra, eu fiz isso da outra vez também. Vocês estão ouvindo bem? Tudo ok, né? Ok. Ah, o título da palestra é Por que programar ou Por que aprender a programar? Aprender, para mim, qualquer coisa aprender é divertido. Então, um dos motivos de aprender a programar é porque é divertido programar. Não porque você vai fazer uma coisa complexa ou qualquer coisa, mas porque programar é uma forma de solucionar problemas, né? É uma maneira de você controlar uma máquina, é uma maneira de você alcançar. Ninguém programa em vão, né? Você não programa só por programar, você programa porque você quer fazer um cálculo, você quer fazer uma máquina funcionar, você quer que um robô levante um braço, pegue alguma coisa, você quer que a geladeira funcione de forma inteligente, você quer montar um daqueles aspiradores, né, robô que estão andando pela casa, mapeia uma casa inteira e não passa duas vezes no mesmo lugar. Tudo isso aí envolve programar. Então, programar, às vezes, quando você pensa em programador, você pensa naquela pessoa sentada bem gorda, né, sentada numa mesa, num escritório dessas empresas de TI, com um café do lado, com umas olheiras, né, fazendo uma coisa super chata a vida toda, né, trabalhando demais, hora extra. Então, na verdade, eu acho que isso aí está menos para programar do que a programação que eu conheço. A programação que eu me interessei, que desde criança eu tive vontade de fazer, é algo divertido, né? Eu comecei a programar copiando linguagens de programação em revistas para escrever jogos. Ou seja, um dos níveis que eu tinha que vencer no jogo era escrever o programa, fazê-lo funcionar antes de começar a jogá-lo. Então, era uma maneira de você aprender a programar. Então, a gente programa para isso, para mudar o mundo, controlar as coisas, controlar as máquinas, né? O que é? Ok, foi. Eu tinha passado isso antes, ele não entrou, né? Estava falando de máquinas, de controlar, de robozinhos, de aspirador de pó, eu pensei nele, mas aí ele não entrou. Então, a gente programa para isso, para controlar. É uma maneira de você criar um mundo e a programação basicamente é uma série de passos. Você vai ensinar uma máquina a seguir vários passos, é uma receita, e assim você faz as coisas funcionarem. A gente digita textos e quando você digita um texto, o computador vai e transforma aquilo numa letra. Então, existe uma programação sua de digitar aquele texto, é uma programação que você já fez antes. Quando você liga, por exemplo, uma máquina de lavar, tem toda a máquina vai seguir um passo a passo que foi alguém que programou aquilo. Então, a programação serve para muitas coisas. O mundo hoje é sobre programação, né? Não tem mais como a gente viver sem isso aí. Então, só que a programação vem de bem antes, é o que eu vou falar aqui nessa introdução. A programação não é só esse código que a gente conhece hoje. Eu lembrei dessa máquina porque ela parece muito com essa, mas essa aí está no outro planeta, né? Então, isso aqui é interessante para a gente ver até onde vai a programação, porque as viagens espaciais só são possíveis com programação. E a programação, hoje, a gente senta num teclado e digita teclas. Antigamente, não. Antigamente, as pessoas estavam furando cartões. Antigamente, elas estavam girando manivelas. Antigamente, elas estavam usando aparelhos mecânicos e consultando tabelas para saber para que lado elas iam. Então, toda a navegação dessa nave que chegou em Marte envolveu programação. Toda
todo o funcionamento dela, ela tem que estar sozinha, ela está sozinha em Marte, não tem ninguém para controlar. Ninguém controla ela em tempo real, porque a Marte está numa distância tal que é impossível você girar uma manivela aqui agora, apertar um botão e ele responder imediatamente. Então, se aparecer uma ameaça lá em Marte, ele tem que reagir sozinho. Então, isso, para mim, é uma das belezas da programação, você poder criar uma espécie, é quase como se fosse uma espécie de vida, né? É um ser eletrônico que reage à natureza em volta dele. Então, para mim, isso é um motivo para aprender a programar, você ter esse poder de controlar um pouco o mundo à sua volta. A programação vai bem além, eu sempre acho que a programação vai bem além disso, né? A gente fala de programar computadores e fala do primeiro programador, foi aquele que usou aquela calculadora e tal, mas a gente vê que no mundo todo, os animais todos estão calculando coisas, né? Eu coloquei um gato aqui mais para zoar mesmo, mas assim, às vezes eu tenho a impressão que os gatos olham assim para um lado para o outro, ele faz todos os cálculos, depois ele cai, né? Porque esse meme aqui era um vídeo, ele vai fazer todos esses cálculos, olhar para todo lado e dar um salto, puf. Mas tem um pouco disso, né? Ou seja, é algo da natureza, a gente usar o raciocínio, analisar e solucionar um problema. Então, programar tem a ver com solucionar problemas. E se você levar para esse lado, desde que existe humanidade, a gente está programando, porque nós estamos procurando maneiras de solucionar um problema. Você tem um chimpanzé na África e ele fica procurando a maneira, ele quer comer uns cupins num cupinzeiro, só que ele não consegue alcançar. Aí, eu li um livro sobre uma reserva que tem na Tanzânia, que os observadores estavam vendo que eles acabaram desenvolvendo umas ferramentas que eles colocavam dentro do cupinzeiro, vinham vários cupins e eles comiam. Então, eles encontraram maneira de solucionar problemas. Se você for levar a programação para esse nível, a programação define o que é ser humano, né? Toda a nossa evolução tem a ver com a maneira de elaborar um passo a passo para solucionar um problema. Aí vamos muito para trás, né? É claro que a visão clássica do programador é meio como essa aqui, né? Isso aqui é de um site chamado Vida de Programador, que é uma série é um quadrinho bem popular, né, que ironiza assim a vida dos programadores, geralmente da parte negativa, né, aquelas pessoas que trabalham o tempo todo com xícara de café, deve estar num ambiente meio opressivo, assim, de pessoas que parece que vieram, não sei, do mundo do planeta dos macacos, né, aquela coisa bem atrasada e você está lá programando para um ambiente bem difícil. Mas essa é a visão clássica da programação. Isso aqui não me atrai de forma alguma, na verdade eu não gosto muito disso, né, eu fujo desse ambiente. Eu trabalho em ambientes desse tipo, sim, mas como consultoria, às vezes eu vou dar uma consultoria na empresa, resolvo algumas coisas lá e vou embora. Mas, assim, tem pessoas que trabalham desse jeito o tempo todo, tem pessoas que gostam disso, dependendo de como você se adapta a um ambiente desses, mas também tem muitas pessoas que sempre me falam que acham que não gostam, né? Diz, puxa, é chato, não sei o quê. E eu entendo o porquê. Porque muitas vezes a programação, alguns anos atrás, pessoas que gostavam de matemática, de programação, às vezes gostavam de matemática, gostavam de solucionar problemas. Aí, de repente, ela arranja um emprego numa empresa de TI e ela não está mais fazendo nada disso, ela está só configurando coisas, né? Consertando, fazendo o servidor sair do ar, colocar no ar de novo, né? Preenchendo XML. Ela diz, puxa, isso aqui não é programação, eu aprendi lá os algoritmos, aquele livro grosso lá de algoritmos, aprendi aquelas estruturas de dados e estou aqui preenchendo arquivos .xml, .po, né? Fazendo um monte de coisas que não tem nada a ver com a programação, ou seja, mais uma administração. Então, eu vou falar da outra programação. Você pode, num ambiente desse, é claro que você pode programar, mas também existe esse tipo de trabalho que eu coloquei isso aqui mais para ironizar esse tipo de coisa. Mas você pode fazer coisas incríveis com programação, né? Então, aqui um exemplo de um projeto fantástico. Eu peguei só um, mas você... é que a gente se acostumou com isso. Isso virou o normal. Mas, alguns anos atrás, uma coisa tipo Google Maps seria inacreditável, né? Assim, se você voltar 20 anos, ninguém sabia, a gente andava com mapa de papel. Você não tinha... algumas pessoas tinham um GPS no carro que davam umas coordenadas, você tinha que consultar para saber onde estava aquilo. Hoje em dia, você abre o celular, ele aponta, eu estou aqui, estou indo para cá, você pode seguir um caminho. Então, a gente vai se acostumando muito rápido com isso.
E por isso que não parece algo incrível, mas tem algo incrível ali por trás. Por exemplo, se acompanhar aqui e ver tanto, puxa, quanto avião, né? Esses aviões todos estavam voando aí no mundo 20 anos atrás sem ter esse programa, né? A gente, puxa, que perigo, você não sabia? Ninguém sabia, né? Estava tudo lá funcionando. E só que isso aqui também é um esforço fantástico, você poder mostrar isso, você ver esse resultado. E isso tudo depende também de um esforço colaborativo. Eu não consigo falar de programação sem falar de colaboração, porque a colaboração é essencial para isso. A complexidade é muito grande. Então, quando você cria um programa de computador, existe um limite até onde você pode ir. A linguagem, ela serve para facilitar a sua vida um pouco, né? E a linguagem já é um esforço colaborativo. O computador, por exemplo, só entende impulsos elétricos, que ligam e desligam circuitos minúsculos, que são transistores. E esses impulsos elétricos são programados hoje através de software que codifica, dá instruções para que uma máquina dessas, um processador, ligue e desligue os circuitos usando números, zeros e uns. Zero é desligado, um é ligado. Então, você teria que colocar uma sequência imensa desses números para fazer a coisa mais básica. Você fazer uma coisa complexa, como fazer a tela aparecer com esses aviões todos rodando, é muito mais. Ou seja, é uma complexidade que nenhuma pessoa, e talvez nenhum grupo grande de pessoas entenderia. Então, a programação, a história da programação, a gente trabalha em cima dos ombros dos outros, né? Outras pessoas criaram esses programas, criaram as linguagens. Alguém escreveu uma linguagem em cima da linguagem de zeros e uns, que era uma linguagem de comandos sequenciais, você bate muito comandos sequenciais. Em cima dessa linguagem de comandos sequenciais, alguém escreveu outra linguagem que chama os comandos sequenciais, mas você pode usar uma linguagem parecida com o inglês, uma língua, né? Faça isso, se você fizer aquilo, não, if, né? E acima disso, você tem ainda linguagens que são gráficas. Alguém vai e arrasta um quadrado para cá, e ele gera esse código todo. Então, hoje em dia, a gente programa de uma maneira muito diferente, né? Você, muitas vezes, nem escreve linha nenhuma, e você está gerando aquele código todo, e aquele código todo é de uma complexidade absurda. Por isso que é impossível, hoje em dia, você ter um gênio da programação isolado. Você vai ter sempre um esforço colaborativo. A programação é colaborativa desde que existiu, ela é colaborativa hoje. Hoje é impossível você concorrer no mercado e fazer uma aplicação, um aplicativo muito popular. Tem sempre aquele gênio que começa o trabalho sozinho, mas ele nunca vai conseguir manter aquilo. Na hora que ele começou, fez a ideia, vai aparecer outro que vai fazer outro igual. Então, se ele não tiver uma equipe, um monte de pessoas trabalhando juntos, ele não consegue competir com os outros, né? Você pode ter uma pessoa com QI super alto, lá, um QI de 200 aí, mas ela não vai conseguir concorrer com aquelas 100 pessoas que trabalham de maneira muito integrada e que têm um QI mediano individual, mas assim, coletivamente eles funcionam como uma inteligência bem superior. E depois, na hora que você começa a usar, aprende a usar o que foi construído embaixo, né? Os frameworks, as linguagens e tudo mais, você está, na verdade, colaborando com essas pessoas estão colaborando com você. E aí você não... hoje em dia, ninguém conseguiria pegar um computador do zero e programar alguma coisa muito significativa sozinho. Ela precisa desse legado todo. Então, a programação hoje em dia tem essas complexidades e aprender a programar vai mudando a cada ano, né? Antigamente, você tem que saber muita matemática, muitas estruturas de dados, hoje você tem que saber menos. Eu acho que o mais importante hoje em dia é saber colaborar, saber como aproveitar o que as outras pessoas fizeram, saber como trabalhar com outras pessoas, porque a complexidade é grande, né? E a única maneira da gente lidar com essa complexidade é saber construir estruturas, bibliotecas que vão simplificá-las, ou usar as bibliotecas e estruturas que foram criadas por outras pessoas. Mas isso já é uma colaboração, e melhor ainda se for com outras pessoas. Aí você consegue fazer grandes coisas como esse programa aí do Flight Radar. Outro exemplo, eu estava falando do Google Maps. Isso aqui é um exemplo de... Antigamente você não sabia, né? Você ia sair de casa, você não sabia se ia ter trânsito. Hoje em dia você pode olhar para o mapa. Isso aqui é claro que é uma ficção, né? Na verdade, isso não é uma ficção. Isso aí é o mapa de São Paulo, o ano passado, no auge da pandemia.
Então, ninguém estava saindo de casa e estava desse jeito, ou seja, não tinha trânsito. Mas isso aí é um exemplo de uma aplicação que mexe com a vida das pessoas e ninguém mais consegue viver sem. Né? Na hora que você cria uma coisa dessas, agora, se você pensar, as pessoas perguntam, como é que as pessoas viviam na década de 90, né? Sem celular, sem Google Maps, né? Isso tudo virou um lugar comum. Hoje em dia, as pessoas não vivem nem sem um aspirador que sai andando pela casa. Então, isso é uma mudança grande. E coisas incríveis vão muito além da tela. Isso aqui é uma foto de Plutão. Plutão é um planeta que está tão longe que a luz leva 10 horas para chegar lá. Então, e foi feito um projeto da NASA que mandou uma nave que passou raspando por Plutão e tirou essa foto. Para você fazer uma coisa dessa, você tem que entender muito de astronomia, de matemática, você tem que fazer cálculos bem precisos, porque essa nave não tinha combustível para ir até Plutão. Ela se aproveitou da gravidade dos planetas que ela foi passando pelo caminho. Né? Ela passa perto de Júpiter, acelera um pouco, porque a gravidade de Júpiter é grande, aí é como se fosse um estilingue para chegar depois em Saturno. Não sei se Saturno estiver lá. Né? Você tem que calcular a hora que Saturno está passando para poder pegar também o impulso dele. Então, tudo isso aí envolveu uma colaboração absurda de pessoas fazendo cálculos bem complexos. Se você errar uma conta, você não chega lá. Então, isso aqui é um exemplo de como a humanidade pode avançar através da colaboração. E a programação é parte fundamental disso hoje em dia. Você precisa, é uma maneira de você codificar todo esse conhecimento e usar para colocar numa máquina. Espera aí. Um momento. O programa que estão abrindo aqui. Para você colocar essa informação numa máquina e transformá-la numa solução prática, como é o caso aqui da nave que vai até Plutão. Então, a programação é uma maneira da gente vencer as barreiras e sair do casulo em que a gente está preso. Né? É uma das formas, é uma continuidade do avanço da humanidade. O mais longe que a gente já foi com um programa de computador tem duas naves que estão nos limites do sistema solar, a Voyager 1 e a Voyager 2. Elas rodam programas de computador que permitem que elas se virem sozinhas lá. Elas tiraram fotos na década de 80, 70, 80, tiraram fotos de Plutão, de Júpiter, de Saturno, e depois elas continuam indo embora. Essa aqui é uma foto tirada pela Voyager 1 em 1990, e esse ponto que está aí é a Terra. Então, isso aí essa foto foi usada pelo Carl Sagan, num livro dele chamado Pálido Ponto Azul, que a gente vê como nós somos significantes, né, no cosmos, ou seja, nós temos tudo que você imaginar, todos os problemas do mundo, todas as brigas, as confusões estão aí nesse pontinho. Né? E a gente fez uma nave sair desse pontinho e ir para bem longe e tirar uma foto dele de longe. Isso é um trabalho que envolve a programação. Então, são todos motivos que eu acho que justificam a programação. Bem, isso é um motivo pelo qual você poderia querer programar, para escrever programas incríveis, para fazer um jogo, né, para você se divertir, para você resolver um problema caseiro, para você resolver um problema de matemática local. Tudo isso aí envolve programação, ou seja, solucionar um problema. Pode ser um problema da humanidade, pode ser um problema local que você tem ali. Mas o que é exatamente programar? De um sentido mais prático, contemporâneo, programar é sentar e escrever código numa linguagem de programação e ensinar uma máquina, um computador, um robô, a fazer alguma coisa. Eu gosto sempre de pensar no sentido mais amplo, porque eu acho que programar é uma arte, e é uma arte que não surgiu do dia para a noite, existia antes da gente ter computadores. Sempre que, inclusive, toda a evolução da tecnologia tem a ver com a vontade de programar. Então, programar é solucionar um problema. É seguir um passo a passo. Então, uma receita de bolo é um programa. Só que ela é seguida por uma pessoa. Se você entrega uma receita de bolo para uma máquina, você está programando uma máquina. Né? Então, é uma coisa parecida. A linguagem é uma maneira onde você pode codificar esse passo a passo para solucionar um problema.
Então, por esse ponto de vista, eu posso até dizer que um guia de navegação para Plutão ou para o Cabo da Boa Esperança, né, pode ser um programa. Os navegadores antigos, os navegadores que viajaram pelo mundo no século XV, eles usavam tabelas que estavam num livro escrito por Cláudio Ptolomeu e depois adaptado, é um livro colaborativo, inclusive, foi escrito por muitas pessoas. Cláudio Ptolomeu foi talvez um dos primeiros autores, chamado Alma Gestum, e o Alma Gestum era um livro de astronomia, ele ensinava você a calcular as posições dos planetas, dos astros, era usado pela igreja para calcular a Páscoa, era usado pelos navegadores para calcular a posição dos planetas e saber, ele também tinha os mapas estelares, tinha um monte de tabelas que mostravam a posição de cada astro, os ângulos entre eles, as fases lunares e tudo mais. Então, os navegadores usavam essas tabelas e faziam um roteiro. A tabela é uma estrutura de dados, o roteiro é um programa. Então, você programa a sua viagem pelos mares. Então, assim, isso é bem mais antigo do que somente código. Então, a linguagem é isso. A linguagem é uma maneira de você organizar os dados para ensinar uma máquina, ou uma máquina pode ser um sistema formal de várias pessoas, a realizar alguma coisa. Em geral, quando eu falo de linguagem de programação e de programar uma máquina mecânica ou eletrônica, ou até mesmo genética, hoje em dia, você pode ter máquinas que são feitas com células, né? A pessoa que é chamada de a mãe da programação chama-se Ada Lovelace. Então, essa é a mãe da programação, a primeira programadora de uma máquina. Ela trabalhava com Charles Babbage e ela programou a máquina dele. Ela era filha, inclusive, de Lord Byron, que era um escritor famoso. Então, existe até uma linguagem chamada Ada, em homenagem a ela. Então, as linguagens modernas que a gente tem hoje, as linguagens de programação que nós usamos para programar C, Java, Assembly e tudo mais, ou seja, todas elas têm uma origem na linguagem que ela usava. E ela foi talvez a primeira pessoa a programar, conhecida, né, que programava dessa forma como a gente faz hoje. Ou seja, você ter um programa, um roteiro, você alimenta uma máquina mecânica ou eletrônica com aquele roteiro, e essa máquina faz o sistema funcionar. E a programação sempre foi, na verdade, ela começou, esse tipo de programação aqui que eu estou mencionando, ela sempre foi um trabalho de mulheres. O Apollo 11, por exemplo, envolveu muitas linhas de código de programação. E eles estão aí nessa foto. Essa foto é Margaret Hamilton, que é a diretora de engenharia de software para o programa Apollo 11, mostrando o código que foi usado para mandar o Apollo para a Lua. Então, eu não sei, tem até um filme, tem vários filmes, inclusive, recentes, mostrando o trabalho das mulheres na programação, tanto na matemática, né? Inclusive, ela falava computador, antigamente era uma pessoa, os computadores eram mulheres que computavam. Então, as pessoas que faziam contas tanto nas viagens espaciais, quanto durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrar o código dos nazistas. Então, quem trabalhava naqueles computadores geralmente eram mulheres. Até porque os homens estavam na guerra, as mulheres ficavam lá nos computadores codificando e tentando resolver os códigos. E isso depois, com as viagens espaciais, muitas delas estavam trabalhando nos projetos espaciais. Então, Margaret Hamilton aqui está segurando a pilha de código que foi usado no programa Apollo. Então, é estranho hoje em dia que hoje em dia tem mais homens do que mulheres, porque antigamente tinha mais mulheres do que homens. E as mulheres é que programavam. E a mãe da programação é uma mulher, né? Ada Lovelace. Isso aqui é o CERN. O CERN é um centro de pesquisas que existe na Suíça e é um acelerador de partículas. Ele é uma máquina que acelera partículas à velocidade próxima da luz e você consegue fazer uma série de pesquisas científicas, descobertas, experimentos, usando esse mecanismo. Eu coloquei o CERN aqui porque o CERN é onde nasceu, talvez, um dos maiores impactos recentes, não sei qual vai ser o impacto disso no futuro, na vida de todo mundo em relação à programação, que é a World Wide Web. A internet, ela
já existia antes. Na verdade, alguns anos antes da web, tínhamos as redes de computadores que existiam nos centros de pesquisas. As universidades geralmente eram interligadas por redes, geralmente de computadores da mesma marca, né? Os computadores IBM, eles se comunicavam, você tinha a rede BitNet, que eram computadores desse tipo interligados. E depois surgiu a internet, que surgiu de um sistema militar americano, que era o ARPANET, que era um sistema de defesa. A ideia do ARPANET era que se caísse uma bomba atômica numa parte dos Estados Unidos, o sistema todo não deixaria de existir, porque ele estaria todo interligado. Isso acabou se expandindo, virou as universidades todas começaram a se interligar. Até mais ou menos o começo dos anos 90, ARPANET, Internet, BitNet eram todas redes acadêmicas. E nessa época surgiu a World Wide Web. A World Wide Web é um projeto do CERN para divulgar artigos que eles publicavam lá, artigos científicos. Muitas vezes você vai ler um artigo científico, ele faz citações a vários autores. E essas citações você tem que depois abrir o outro artigo para ver o que é que ele tem. Então, eles criaram um sistema que você, pela internet, você poderia começar a ler o artigo e, ele cita um artigo aqui, eu clico naquele artigo. Na verdade, eu não clicava porque não tinha tela gráfica na época. Você digita o número, aparece lá, blá, 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 número 5, digita 5, aí ele vai para o artigo 5. Isso era hipertexto. Então, o que o CERN fez? Ele fez um servidor chamado infocern.ch, onde ele primeiro colocou todos os documentos do CERN. Depois, esse serviço passou a ser usado por vários outros centros de pesquisa. E aí, várias universidades começaram a usar. Daqui a pouco, tem o infocern.ch está sendo usado por todo mundo, está indexando artigos do mundo todo. Depois, não são só artigos grandes, científicos publicados, é qualquer coisa, imagens. E aí ele foi crescendo, ele se integrou com outros sistemas que já existiam, que eram serviços de repositórios, o FTP, o Gopher, e aí surgiu a World Wide Web, que era uma tela preta e branca. Então, eu não estou com a tela aqui, mas é uma tela em preto e branco que você digitava e aparecia o artigo que você queria. Depois, mais ou menos em 92, por aí, começou a surgir um ambiente gráfico, o Mosaic, e aí temos a web que temos hoje em dia. Então, a web começou aqui no CERN. A programação, ela já existia bem antes, né? Isso aqui, nesse canto esquerdo aqui, é um computador. Esse foi um computador usado na Segunda Guerra Mundial para decifrar códigos, né? Idealizado por Alan Turing, que é um dos pais também da computação. Isso aqui embaixo, que vocês estão vendo, esse cartão é um programa de computador. O programa de computador, antigamente, poderia ser um roteiro, passo a passo, que essa computadora, que essa mulher, vai seguir para girar essas manivelas aí, mas depois, puxa, é muita manivela para girar, a gente tem que colocar isso em algum lugar e vai repetir de novo. Se alguém girar a manivela errada, então fizeram um cartão, perfura o cartão, coloca dentro da máquina, a máquina encaixa umas coisinhas nesse cartão e já vai girar automaticamente essas manivelas. Já automatizaram a manivela. Então, isso aí foi um dos primeiros programas de computador. Até a década de 70, até os anos 70, as pessoas ainda usavam programas desse tipo, que eram feitos de forma impressa. Depois foi mudando. E hoje em dia temos esse monte de coisas. Hoje em dia não, isso aqui é anos 90, né? Mas anos 90 já é um avanço absurdo em relação aos cartões perfurados. Aqui no meio, essa tela é um BBS. O BBS, no começo dos anos 90, era a forma como as pessoas acessavam a internet. Quem era muito moderno e usava a internet fora do meio acadêmico, usava uma BBS. Em São Paulo, no sul do Brasil, tinha a Mandic BBS. Essa aqui é a Jacaré BBS. Algumas pessoas ficavam no Pará. Então, era um computador que rodava no Pará e pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, acessavam através de uma linha de escada, né, que fazia um barulho, assim, era um modem que fazia um barulho, entrava, você ficava muito feliz, era super lento, as pessoas conversavam entre si, algumas pessoas se casaram, porque se conheceram outro via ICQ, ICQ, outras pessoas arranjaram empregos através da web, através do BBS, né? Tudo isso aqui começou no CERN. Então, esse endereço aqui, InfoCern.ch, eu acho que ainda existe, eles mantiveram lá como um endereço histórico. Aqui nasceu a World Wide Web, e esse símbolo aqui em cima, esse azul com a Terra no meio, é o símbolo do Mosaic, que foi o primeiro browser, o primeiro navegador gráfico, que foi um grande avanço. Isso aí foi possível porque nas universidades ainda existiam computadores gráficos. Já estava, na época estava começando o Windows, né, que antigamente
você tinha computadores que não tinham a tela gráfica, o Windows com mouse, o Mac, o Macintosh, né, eles trouxeram esse mundo gráfico, e na hora que se integrou a web, nós tínhamos, então, um navegador gráfico, e daí em diante foi tudo muito rápido. Então, isso aqui são algumas tecnologias da década de 90. Talvez algumas pessoas, alguns dinossauros da web lembrem dessas tecnologias, o Napster, né, que as pessoas usavam para ouvir música, o BitTorrent, que é mais novo, né, o Google, que isso aqui é bem mais novo. Então as coisas foram evoluindo, e hoje em dia a gente acha tudo isso normal. Isso tudo é programação. Voltando de novo ao passado, eu falei de programação, isso aqui, para mim, é programação também, né? Isso aqui são mapas de navegação, mapas do céu, mapas astronômicos, tudo isso aqui está na Biblioteca de Alexandria, que é mais antiga ainda. Então, a arte de programar é uma característica humana, está muito além. Só não tinha computadores eletrônicos na época, mas tinham pessoas que faziam cálculos muito precisos, a ponto de fazer estruturas, prédios muito fortes, né? Aquelas catedrais góticas enormes, que são sustentadas somente por madeira e pedra, para fazer navegações, né? Alguém sair de Portugal, da Espanha, num barquinho e dar a volta ao mundo, né? Isso aí não foi uma coisa assim na louca, assim. Eles fizeram contas, eles fizeram planejamento, né? Perdeu-se um monte de coisa, assim, mais ou menos, e dar uma volta na África hoje. Antigamente era como ir para a Lua hoje. Era algo muito grande e exigia um esforço colaborativo muito grande. E isso tudo aproveitou todo aquele legado de conhecimento que a humanidade tinha até aquele momento. Então, eu não consigo separar. Eu acho que hoje não está... o nosso avanço hoje deve muito a isso do passado. E eles não eram menos inteligentes do que a gente. Eles estavam num nível semelhante. O importante aqui é que eles conseguiram colaborar e fazer muitas coisas coletivamente. Eu coloquei um livro aqui que fala um pouco dessa característica humana de colaborar. Eu estou repetindo muitas vezes colaborar, porque, para mim, programação envolve isso, né? Esse livro aqui do Yuval Noah Harari, chamado Sapiens, ele conta a história da humanidade, e ele define que a característica que distingue os humanos de outros animais é a capacidade que os humanos têm de colaborar com estranhos. E por quê? Porque os humanos colaboram com estranhos porque eles compartilham ficções coletivas. Uma ficção coletiva é como o dinheiro. O dinheiro é uma ficção. O dinheiro, na verdade, não serve para nada, ele não existe. Mas quando várias pessoas concordam que aquele papel tem um valor, elas trocam aquilo ali, e enquanto aquela ilusão coletiva estiver mantida, você tem um sistema funcionando e aquelas pessoas colaboram. Então, você vai trabalhar com uma pessoa que você não conhece, que você nem sabe, nem confia muito, mas essa pessoa lhe dá um papel imaginário, que outra pessoa que lhe vende aquela comida, ele também acredita nesse papel imaginário. E assim você tem ficções coletivas que movem o mundo. Ficção coletiva não é só dinheiro, também as nações existem. No mapa, você tem os litorais, a água, a terra, você não tem países. Um país é uma ficção coletiva. O país só existe porque os vizinhos reconhecem aquele país, porque os países poderosos reconhecem um país menor, porque as pessoas que vivem nele acreditam naquela ficção coletiva de que aquilo ali é uma nação, porque senão aquilo não existiria. Assim como não só, por exemplo, aqui tem uma foto da igreja da Catedral de Colônia. A Catedral de Colônia foi erguida, é muito complexa, ela envolve uma arquitetura muito complexa, muito precisa, ela é só pedra e madeira, né? E ela sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, a Colônia inteira foi bombardeada, ela ficou inteira. E se você for na Alemanha, em Colônia, e for olhar nas paredes dela, tem artes lá, de todos os tipos, de todas as épocas. Ela levou 800 anos para ser concluída. Não tem como você ter escravos, ou pessoas, ou arquitetos, que coordenem um sistema de 800 anos. O que sustentou Colônia foi uma ficção coletiva, que foi a fé das pessoas que estavam envolvidas. Elas acreditavam, eram católicas, acreditavam no Deus, acreditavam nessa igreja, nesse templo, e foram mantendo essa coisa funcionando por 800 anos. Então, grandes realizações humanas são totalmente dependentes dessa capacidade de colaboração. Então, isso é o que distingue a gente. Então, os países, a economia, a programação não seria diferente.
Então, a colaboração é fundamental. E aí eu coloquei aqui o GitHub, que o GitHub é o símbolo hoje da colaboração em relação à programação, a programar código. Tem vários projetos que começaram, às vezes, com uma pessoa só, uma pessoa genial, e foram para o GitHub e elas cresceram de uma maneira astronômica, que a pessoa que criou nem entende mais. Né? Tem vários projetos que serviram, inclusive, para sustentar a própria comunidade do GitHub. Isso não é a única comunidade, tem comunidade de todos os tipos. Eu usei o GitHub como um símbolo, né? Eu gosto muito do que é um polvo, né? Que ela tem tentáculos para tudo quanto é lado. Então, isso, para mim, é uma parte fundamental da programação. E colaborações desse tipo foram bem além. Eu falei que a nave foi até Plutão. Quando ela estava em Plutão e tirou aquelas fotos, algumas semanas depois, alguém fez uma versão do Google Earth para Plutão. Na verdade, não foi alguém, foram várias pessoas. Né? Alguém colocou, outros foram colaborar. As pessoas acham, puxa, que legal, eu quero participar. Então, vamos colocar, eu consigo tais dados. O cientista que estava lá no projeto está dentro aí também. Então, outras pessoas pegaram fotos, a NASA cedeu umas fotos aqui, alguém programou isso aqui. Tem várias iniciativas dessas, inclusive. Tem o de Marte, tem da Lua. Porque o código está lá, ele é aberto, né? Está no Google Code, você pega, você usa, você cria, e você pode criar projetos. Inclusive, esse projeto foi criado dentro do Google, porque o Google financia e estimula projetos desse tipo. E tem vários outros projetos. Eu estou citando aqui um projeto que eu já participei no passado, que eu não participo mais, que é o Stellarium. Eu gosto muito de astronomia, e antigamente o Stellarium era mais simples, né? E eu consegui fazer algumas coisinhas aqui. Eu montei umas animações que me interessavam, e à medida que eu fui usando dados estelares, eu também contribuí de volta com algumas coisas para ele, algumas traduções. Mas o Stellarium é um programa de computador que você pode rodar no celular ou no seu computador, e ele mostra onde estão todas as estrelas. Então, você instala no celular, você aponta para o céu, e ele, que estrela é aquela? Você passa assim, puxa, não é a estrela, é Júpiter. Né? Você olha aqui, você move o celular para onde você quiser, e você consegue descobrir o que é que está lá no céu. Você pode jogar no computador também e fazer simulações, como é que vai ser o dia da manhã, se vai ter um eclipse, né? Você pode simular o pôr do sol, o nascer do sol. E o Stellarium é de graça e é um projeto colaborativo. Várias pessoas de vários lugares do mundo ajudaram a fazer. Tem, inclusive, constelações do Egito, constelações da China, constelações do Brasil antigo, dos índios. Né? O céu, como eram vistos pelos índios, né? Eles não viam a constelação do Escorpião, nem de Leão, nem de Gêmeos. Eles viam a constelação da Ema, da Anta. Então, essas formas estão todas lá, e o Stellarium usa isso, porque é um projeto colaborativo. Ele pode ir bem além de um projeto comercial. E tem muitas outras coisas, né? Assim, por exemplo, hoje em dia a gente trabalha com... na pandemia tem sido muito importante o trabalho com dados. A web juntou muitos dados de uma forma que alguém pode usar esses dados. Tem tantos dados que a gente não sabe o que fazer com isso. Antigamente, o trabalho de um historiador era ir até um sítio arqueológico e sair caçando pequenos fragmentos. Hoje em dia, tem historiadores que ficam na frente de um computador tentando ver o que fazer com aqueles bilhões de fragmentos que já foram fotografados. Né? Antigamente, você tinha um astrônomo apontando para o céu, tentando achar um cometa, ou tentando descobrir um planeta extrasolar. Hoje em dia, você tem astrônomo no computador tentando lidar com bilhões de imagens que já foram fotografadas pelo Hubble, e ninguém sabe o que fazer com aquilo, que é informação demais. Então, os dados são demais. Então, hoje em dia, a programação é fundamental para que a gente consiga decifrar esses dados que já estão aí. Isso aqui é um exemplo de uma visualização de dados feitas com muitos dados. Isso aqui eu uso isso aqui para mostrar a importância da vacinação. Isso aqui é um gráfico mostrando os casos de sarampo nos Estados americanos. E nessa linha preta aqui foi introduzida a vacina do sarampo. E aqui são os casos nos anos seguintes. Então, isso aqui tem um impacto enorme. Né? Você pode desenhar isso aqui, mas com o computador você gera isso aí rapidamente. E é importante você ter isso, alguma coisa desse tipo. Ou seja, isso aqui mostra onde a programação extrapola a programação. Você pode querer trabalhar com programação no escritório, você pode querer trabalhar com programação e dados. Talvez você seja jornalista, você quer fazer uma matéria sobre isso aqui. Então, se você sabe usar isso aqui, ou você trabalha com um programador que trabalha com dados, você consegue usar essas informações. Então, a programação hoje em dia vai muito além de escrever código para rodar
máquinas para controlar computadores. Ela pode ser usada em qualquer área, na área de história, para você fazer pesquisas históricas, arqueológicas, na área de astronomia, para você descobrir outros planetas, na área de infectologia ou de jornalismo, para você fazer um gráfico desse tipo e divulgar e ajudar cientistas ou ajudar as pessoas a entender melhor o que está acontecendo no mundo. Então, a programação também envolve tudo isso aí. Por exemplo, o aquecimento global, esse site aqui é bem interessante, que ele mostra, as pessoas perguntam, duvidam do aquecimento global, então, ok, vamos jogar dados. Você pode argumentar com base em dados. Só que dados, às vezes, são muito complexos. Então, você tem um programador que pega aqueles dados e programa, escreve uma visualização que seja fácil de entender por usuários leigos, fica muito mais fácil de você argumentar e discutir. Quando você joga uma tabela cheia de números, a pessoa não sabe o que é, mas na hora que ela vê um gráfico interativo, isso aqui é interativo, se você entrar nesse endereço aqui, você consegue interagir com esse gráfico e jogar suas hipóteses e ver como é que ele reage. Então, a programação vai bem além de tudo isso. Bem, o desafio, eu falei aqui o que é programar, como programar, mas como é que se aprende? Né? Aprender continua sendo um desafio. Eu acho que aprender é algo que depende de curiosidade. Né? Então, você aprende o que você quer, o que você gosta de aprender. Eu aprendi a programar porque eu tinha interesse em jogar um jogo que não existia. Então, eu tive que digitar o jogo no computador. Quando eu digitei o jogo, eu digitei errado. Então, ele tinha erros. Então, eu tive que corrigir os erros. Enquanto eu estava corrigindo os erros, eu tinha que olhar melhor o código e fui aprendendo a programar, corrigindo bugs. Até que eu consegui fazer o jogo. Então, o primeiro nível do jogo era corrigir o jogo. Isso é uma forma de aprender. Agora, eu aprendi como? Porque eu consegui manter uma motivação por tempo suficiente até eu aprender a passar de um certo ponto e conseguir dominar aquilo ali, dali em diante. Eu já estudei outras coisas. Eu gosto de comparar programação, aprender programação com aprender qualquer coisa. Eu aprendi russo, por exemplo, porque eu tinha interesse. Eu estava curioso. Eu ganhei um presente de um curso de russo. Eu estudei uma semana por ele, ouvindo os áudios e repetindo sem entender nada. Só que aí eu fiquei curioso, aí eu fui atrás. Aí eu descobri um site de um cara que ele hackeava línguas, né? E ele sabia, ele pegava uma língua, ele arranjava uma maneira de aprender ela rapidamente. E depois eu achei um curso na internet de russo que eu podia baixar e ouvir os áudios no carro. E eu coloquei no carro para ouvir. Eu ouvi esses áudios no carro e eu aprendi russo dirigindo. Eu aprendi russo indo no trânsito. Eu passei 3 meses indo trabalhar num lugar que eu colocava um áudio lá de 5 minutos no carro e ouvia ele várias vezes, num período de 20, 40 minutos. No intervalo do almoço, eu fazia exercícios escritos. Na volta, eu ouvi o áudio de novo para refrescar. E assim eu aprendi. Eu passei 3 meses fazendo isso e terminei um módulo inteiro na Universidade de Princeton, que era o curso que eu estava usando. Então, como eu aprendi isso? Eu aprendi isso porque eu consegui manter uma motivação por um tempo mínimo. E, para mim, aprender a programação é isso. Eu quero... Você tem que ter um objetivo que seja além do código. Eu quero fazer essa máquina de pão interagir com essa geladeira, ou quero fazer com que esse robozinho aqui pare de andar no chão em círculos, eu quero fazer um programa, um site para eu divulgar os meus textos, eu quero uma página web interativa, ou seja, você tem um objetivo que seja além de simplesmente o código. E se você mantém isso por um tempo, você tem uma motivação que move a aprendizagem. Então, é isso. Decifrar aquele enigma, controlar aquela máquina, copiar um jogo, fazer alguma coisa. Você tem que ter uma motivação muito forte. Se você tem uma motivação muito forte, você aprende qualquer coisa. Alguém me falou que, eu já li em algum lugar, que se você passa 10 mil horas estudando qualquer coisa, você vira especialista naquela coisa. Então, a qualquer idade, você pode aprender alguma coisa, desde que você tenha você consiga ter uma curiosidade, uma motivação suficiente por um tempo mínimo para você fazer. Não é só uma criança que aprende. A criança tem isso porque é natural dela, mas assim, os adultos podem também fazer isso. Bem, carreiras em programação. Como eu falei, existe aquela carreira clássica lá que eu coloquei lá dos quadrinhos, né, da pessoa que está lá naquela sala de TI, com as olheiras, com café, sentado na cadeira, trabalhando demais. Mas carreiras de programação são muito mais do que isso.
eu mostrei aqui alguns gráficos de visualização de dados. Tem programadores que trabalham em jornais, né? Fazendo o G1, o Estadão, a Folha, a Globo. Eles contratam pessoas que são programadores para fazer matérias jornalísticas. Você vai estar cheio de dados aí. Dados, o Big Data, os dados em grande quantidade na internet, eles são insumos para qualquer profissão. Então, se você gosta de animais, você vai encontrar uma carreira de programação em animais. Você vai conseguir... você pode... eu já fui para congressos de biologia, onde davam cursos de R e JavaScript, porque R é usado para você montar cladogramas, que são aqueles diagramas lá de genéticos, né? As pessoas também usam para fazer divulgação dos seus sites. Então, em qualquer área, você vai encontrar programação. O programador é aquele cara que cria emprego para os outros. Então, você vai... ele não tem... Existe aquele congresso de programação, mas tem congresso de qualquer coisa. Você pode ter certeza que lá vai ter programadores. Inclusive, é um ótimo lugar para você descobrir. Se você gosta por exemplo, de arqueologia, você vai para um congresso de arqueologia e você sabe, se eles souberem que você é programador, você já pode entrar num projeto aí, um projeto de pesquisa, ou até um projeto de empresa, porque interessa isso aí tudo, né? A Petrobras usa programadores para fazer pesquisas geológicas, né? Físicos, não tem uma área que não use de programação. Inclusive, a programação nasceu a web nasceu da biblioteconomia. Assim, até a biblioteconomia, sim, a web é o quê? A web é um sistema de biblioteca. A web é um sistema do CERN que foi criado para administrar documentos. Então, a pessoa me falou até biblioteconomia, puxa, mas a própria web é uma biblioteca. Então, a programação não tem como separar, não tem nenhuma área que eu saiba que não precise de programadores. E também, outra coisa interessante, que às vezes quando a gente fala que não tem mercado, está difícil, o mercado se encontra lá. Em geral, esses lugares eles estão desesperados por programadores. Você tem um monte de arqueólogos, biólogos, historiadores lá, eles sofrem para programar. Se eles tiverem um programador do lado deles, eles conseguirem se comunicar, um programador que adora história, sentado do lado de um historiador que quer pesquisar um Big Data lá, vão fazer uma grande coisa, um grande projeto, vão descobrir muitas coisas. Então é isso, as carreiras estão em todos os lugares, os programadores são sempre aquela pessoa que faz um pouquinho mais, né? Eles são meio que faz um pouco de tudo. Você pode ser um generalista, você pode ser um especialista. Os especialistas muitas vezes focam em uma linguagem, uma área só, e os generalistas muitas vezes ficam num nível mais alto. Mas generalistas são aquelas pessoas que escrevem os livros, são aquelas pessoas que dão as aulas, são aqueles consultores que sentam do lado de um programador, não entendem nada do que ele está vendo ali, mas ele consegue dar uns insights bem interessantes que aquele programador especialista não ia ter. Então, existe para todo mundo, né? Nessa área. Isso aqui eu joguei aqui um monte de lugares onde você pode buscar que tem a ver com carreiras. O Stack Overflow aí em cima e o GitHub são dois lugares muito conhecidos onde programadores onde várias carreiras são criadas. Porque lá você mostra o seu talento. Então, o Stack Overflow é um site colaborativo de perguntas e respostas. As pessoas têm dúvidas e postam no Stack Overflow. Outras pessoas vão lá e respondem. Eles criaram um esquema de gamificação onde quem responde perguntas é avaliado com votos e esses votos melhoram a sua reputação. Então, as pessoas ficam viciadas em melhorar a reputação. Então, acabam respondendo mais. E assim, eles conseguiram criar o maior banco de dados de perguntas e respostas do mundo. Não só de programação, mas eles expandiram para outras coisas. O site virou uma coisa chamada Stack Exchange. Tem perguntas e respostas sobre tudo. É como o Quora e outros que surgiram aí. Então, muitas pessoas começaram carreiras no Stack Overflow. Eu posso citar o meu exemplo. Eu já fui convidado para dar palestra e dar aula em inglês pela internet. Por causa de um contato do Stack Overflow. Eu já fiz um programa remoto para uma pessoa pelo Stack Overflow. Hoje eu estou trabalhando com tradução. Eu tive contatos via GitHub. Então, assim, tem muitas formas de você... Se você é até aquela pessoa mais introspectiva, ela tem como se expandir nesse meio. Também você pode participar de congressos que são presenciais e também virtuais. Por exemplo, meetups. O Meetup é um site que ajuda as pessoas a organizar encontros. Eu estou estudando aquela linguagem bem obscura, né, Erlang.
E quem programa nisso nessa cidade? Aí você monta um meetup e descobre que tem outras pessoas que programam também. Você se junta e trabalham juntos, tiram dúvidas, e de repente já cria um núcleo, um grupo de pesquisa daquela área ali dentro. Tem os grandes congressos, como o Devoxx, o InfoQ. No Brasil tem o TDC, que é o The Developers Conference, que é um congresso colaborativo, que é organizado pela Global Code, mas envolve muitas áreas, né? Assim, não só de programação, como também makers, até mesmo ativistas participam do TDC em várias cidades. Ultimamente ele tem sido virtual e agora ele é internacional. Então é uma maneira de você entrar num congresso, começar a participar de um evento, compartilhar o seu conhecimento. No começo você pode só assistir, depois você pode participar, ser palestrante. E é uma maneira de formar uma carreira, né? Você pode escolher áreas que envolvem programação de alguma forma através desses lugares. Eu falei aqui do TDC, que uma das pessoas que, inclusive, promove essas carreiras do TDC, não sei se alguém já ouviu falar, é o Bruno Souza, essa é a foto dele. Ele tem um site aqui que é chamado Vida de Programador, e ele promove, ele é obcecado em ajudar as pessoas a descobrir uma carreira na programação. Essa carreira na programação pode ir muito além de só codificar em Java ou em C. Então, ele está sempre participando do TDC e é uma pessoa muito... ele tem uma motivação muito grande, ele motiva muito, né? Ele, inclusive, tem ajudado várias pessoas que nunca foram palestrantes a palestrar no TDC, onde ele organiza sempre. Então, é um contato interessante que eu acho para quem estiver interessado em buscar uma carreira, participar do TDC e desses eventos do Bruno Souza. Eu não tenho nada a ver com eles diretamente, eu admiro muito, por isso que eu citei aqui como um ponto interessante para quem busca uma carreira na área. Então, isso aqui é o site do TDC, ó, The DevConf. Se você procurar TDC, The DevConf, vocês encontram. Tem evento o tempo todo agora na web. E é de graça, tem muita coisa de graça. Você tem as coisas pagas e você pode participar de graça de muita coisa também. Por último, para finalizar aqui, tem a questão da experiência, né? As pessoas, às vezes, estão programando, puxa, vou levar um século para ganhar experiência. A própria programação, como eu falei, a gente depende da colaboração. Se você usa um programa de computador, você está usando um programa que foi criado por outras pessoas, que você vai construir uma coisa em cima dela. Alguns anos atrás, aquele programa era um monte de zeros e uns, depois ele passou a ser uma lista, uma sequência de instruções, depois passou a ser uma linguagem que parece inglês, e depois você começa a usar blocos, né? Assim, a gente sempre trabalha em cima da experiência dos outros. E aprender a programar envolve continuar aprendendo com essa experiência. Isso vai mudando o tempo todo. Hoje em dia, uma maneira de você ganhar experiência com programação é você trabalhar colaborativamente com outras pessoas e você aprender os padrões, as estruturas. Tem uma área da programação chamada padrões de design, né? Se você já programa em Java, por exemplo, você vai estudar os programas de design em Java, os padrões de design em Java. Um padrão de design é uma solução que alguém teve para um problema. Essa pessoa teve essa solução, funcionou. Outra pessoa fez outra solução, não funcionou. Depois de pessoas fizerem milhares de vezes tentaram solucionar milhares de vezes aquele mesmo problema, descobriram que algumas soluções são melhores do que outras. Essas soluções que são melhores do que as outras viraram padrões. Então, os padrões não são uma imposição. Isso aqui é a maneira ideal de fazer tal coisa. Elas são uma compilação da experiência da comunidade. Então, uma boa maneira de você ganhar experiência rapidamente em programação, depois que você já programa, é começar a estudar padrões, estudar arquitetura, estudar boas práticas, né? Existem livros sobre isso. E aprender outras linguagens, porque você estuda Java. Para que eu já estudo Java? Não vou estudar C, não vou estudar Python. Para quê? Tem várias vários motivos para você estudar outras linguagens. Uma delas é simplesmente aprender mais a programar, porque programar é uma maneira de solucionar um problema. Se você aprende C e você sabe um pouquinho de Java, e sabe um pouquinho de Python, e sabe um pouquinho de Swift, você vai programar em C melhor. E linguagens também, elas são... A gente geralmente está falando de linguagens de propósito geral, mas as linguagens, elas são muito... Às vezes tem linguagens específicas. Existem linguagens específicas para programar um robô.
a linguagem do Arduino, por exemplo. E se você já sabe programar em Java, você vai ter mais facilidade de aprender a linguagem do Arduino. Então, é sempre interessante, para manter a forma em programação, aprender outras coisas. E além da programação, não só além, fora da área de programação, como eu já falei, né, procurar aplicações de história, astronomia e tudo mais, mas também dentro da própria programação, você buscar aprender outras linguagens, outras ideias, ficar sempre procurando formas de solucionar o problema, porque está tudo evoluindo. E se a gente lembrar que a programação faz parte dessa evolução da humanidade de solucionar problemas de muito tempo, faz sentido a gente sempre aprender coisas novas, sempre aprender o que vai surgindo, mesmo que você não use. Então, não é um tempo perdido você passar um mês estudando a linguagem que você talvez nunca mais use. Aquela experiência vai servir, porque, às vezes, alguns recursos daquela linguagem vão aparecer na linguagem que você está usando, por exemplo. Então, é isso. O que eu queria fazer aqui, nessa palestra, era basicamente isso, assim, era como aprender a programar. Eu não sei se eu atingi esse objetivo, eu joguei aqui várias ideias. Eu não me apresentei, eu estou me apresentando aqui no final. Eu escrevi alguns livros sobre programação há algum tempo atrás. Esse livro aqui de cima, Como Criar Sua Homepage, eu escrevi em 96, ensinando HTML, CSS e JavaScript. Na época, eu estava empolgado com a web, eu escrevi um site, e eu acabei escrevendo um site de como escrever sites. E esse site acabou virando esse livro aí. Passei um tempão sem escrever livros, e agora, em 2019, eu escrevi 2 livros para uma editora inglesa sobre ciência de dados, que é uma área que eu estou mais envolvido hoje. Então, o D3JS, por exemplo, é uma tecnologia usada para criar sites interativos com dados. Então, quando você vê aqueles gráficos lá de eleições americanas, no New York Times, elas foram feitas com o D3.js. Para quem gosta disso aí, eu gosto muito de muitas áreas, né? Então, o D3.js tem mais, ele está meio entre o jornalismo, a ciência de dados e a programação. Tem um lugar chamado Escola de Dados, que eu coloquei aqui o nome, vocês podem procurar na internet, vocês vão encontrar, para quem se interessar em programação com jornalismo. A Escola de Dados é basicamente uma escola online que tem mais a ver com jornalismo do que com programação. Mas ela é dependente total de programadores. Então, se você quer trabalhar com jornalismo com dados, jornalismo de dados, você pode procurar a Escola de Dados, que tem um evento todo ano chamado CodaBR, que inclusive dá prêmios para jornalistas. Você pode até ganhar um prêmio desses, mesmo sendo programador. Isso aqui é o logo do TDC, que eu mencionei um pouco antes. Argonaves.com.br é o meu site. Nesse site tem várias palestras que eu dei no passado. É um caos o site, mas vocês podem baixar algumas coisas. Aqui são meus contatos. Esse telefone aqui está errado, depois eu passo o correto. Eu mudei para Paraíba, estou na Paraíba agora, não estou mais em São Paulo. E eu faço outras coisas além de programação, né? Eu faço máscaras para teatro, como esse peixe aqui. Eu faço também esqueletos de dinossauros e pterossauros. Então, isso aqui é uma escultura que eu fiz, que está hoje no Museu de Geociências da USP, que não é algo que eu faço em programação, eu faço reciclando pedaços de isopor. E eu tenho alguns bichos desses aí espalhados pelo Brasil. Então, é isso. Eu acho que agora a gente pode abrir para uma discussão. E vocês podem fazer perguntas. Quem já fez perguntas, a gente pode conversar mais um pouco aqui. Helder, muito obrigada. Muito boa essa tua fala. Eu acho que a gente vem, né, num projeto num processo, né, muito convergente nesse momento, né? Os alunos muito focados. A grande parte dos alunos está tendo, né, agora um primeiro contato com desenvolvimento de software, né, durante a residência, e então eles estão focados em coisas muito específicas, né, aprender as linguagens, os comandos, e é muito bacana essa tua fala mais divergente, né, trazendo tantas possibilidades aí que esse aprendizado que eles estão tendo agora vai trazer para eles, né, no futuro, e colocando essa faísca aí de curiosidade, de vontade de correr atrás de aprendizados para solucionar aí os tantos problemas que a gente ainda tem nesse pontinho azul onde a gente vive. Sim. Então, vou abrir aí o espaço para quem quiser trazer algum comentário, alguma pergunta. Eu quero falar então, Silvana. Vamos lá, Heitor. A palestra foi sensacional, assim. Eu vou fazer uma pergunta só, nem vai ser uma pergunta muito profunda,
porque não deu espaço para dúvidas, assim, eu acho que, na verdade, traz um sentimento de motivação maior, assim, mesmo para a gente correr atrás. Foi exatamente isso que você acabou de falar, Silvana, assim, ver o Helder partilhar um pouco dessa experiência de vida dele, né? Mostrar o empenho dele também para crescer nas áreas de conhecimento. Isso para mim foi fantástico, né? E ver que o ambiente mesmo do programador ele é muito maior do que a gente consegue imaginar, né? É maior até mesmo de até onde a gente já chegou hoje. Então, assim, tem muito campo ainda a ser descoberto e a ser aberto, né? Eu quero te fazer uma pergunta aqui que foi uma das coisas que me chamou a atenção na tua fala. Eu não sei se você vai saber o nome, mas eu queria saber o nome desse hack aí que te deu esse hack de linguagem, né, do russo. Meu interesse não é em russo especificamente, mas eu queria muito aprender uma outra língua, tentei aprender um outro idioma no início desse ano, e aí acabei travando, né? Parei. E ouvi você falando que aprendeu em cerca de 3 meses, me deixou louco, assim. Eu falei, cara, quero pelo menos ter um iniciozinho aí, se puder. Não sei se você sabe o nome, né? Sei sim. Na verdade, esse cara aqui, o Benny, eu conheci ele pelo Couchsurfing. Couchsurfing era um clube, hoje em dia ele não é mais o que era antes. Eu morava sozinho em São Paulo, então eu hospedava estrangeiros na minha casa, de graça. Na verdade, isso começou, antes eu hospedava, eu me cadastrei no Greenpeace para hospedar pessoas que viajavam, né, e precisavam de hospedagem onde eles economizarem dinheiro, não ficar em hotel. Só que aí depois eles acabaram usando o Couchsurfing, eu entrei no Couchsurfing também, isso foi mais ou menos em 97, e eu conheci um monte de gente, eu viajei pelo mundo inteiro, fiquei na casa das pessoas, né, também. Então o Couchsurfing foi muito bom, e eu conheci o Benny pelo Couchsurfing, e ele tem esse site aqui. Na época o site dele estava bem tosco, ele estava no começo, e ele, como ele viajava também, ele descobriu que era mais fácil aprender viajando no lugar do que estudando. Então ele era aquela pessoa que tinha um método para estudar, mas tinha um caos também. Então, da outra vez eu falei um pouco mais disso. Você tem que ter uma organização para seguir um passo a passo. Eu faço uma planilha, às vezes, eu planejo, às vezes, o planejamento vai embora para o lixo, né? Porque eu planejo, mas eu erro também, eu acabo abandonando coisas. Mas é importante ter um planejamento, porque você sabe para onde você está indo. Mas não é tão importante você ser rigoroso a ponto de, não, eu tenho que seguir esse planejamento até o fim. Isso, às vezes faz as pessoas desistirem das coisas. Então, embora seja importante, ok, eu vou viajar para São Paulo, então eu vou pegar a estrada, eu monto o plano. Se eu não pegar o plano, eu posso ir para o Pará e não ir para São Paulo. Mas pode ser que no meio do caminho eu decida ir para Minas Gerais. Isso é bom também, né? Mas, assim, não é uma coisa ruim você mudar a sua meta. O ruim é você... são duas coisas. Ou você tem uma meta rígida demais, que você faz uma coisa que você mudou de ideia no meio do caminho e não quer mais fazer, e acaba ficando infeliz com ela. O outro é você não ter plano nenhum, que aí você não sai do canto. Então, eu acho que tem um equilíbrio aí nessa coisa. Então, aprender línguas, tem aquelas pessoas que seguem aquele método. Não, vou seguir o método até o último capítulo. Só que aí, muitas vezes, a pessoa desiste no meio do livro, porque o livro é difícil, ou o curso não está dando, eu não estou aprendendo o suficiente, né? E tudo mais. E eu estudei russo, como ele fala nesse site, foi uma coisa meio caótica. Assim, eu segui um roteiro, só que o roteiro foi uma espécie de... É mais um roteiro mesmo, é um local que eu fico olhando, está ali ainda, eu ainda estou seguindo. Mas não é um negócio assim, eu não paguei uma fortuna de curso, eu segui fazer cada exercício, passar em todas as provas e tudo mais. Né? Que talvez eu tivesse desistido, porque o tempo ia mudar, né? Eu tinha uma motivação grande, depois essa motivação ia acabar. Então, eu consegui manter a motivação, acho que mais tempo. É claro que me ajudou também o fato de na época, eu dava aula na Editora Abril, eu estava dando aula de JavaScript e HTML para não programadores, né, para jornalistas. Isso era um desafio grande, né? Só que eu ia de carro, e porque não era longe do metrô, e eu achava ruim, porque eu pegava trânsito, né? Às vezes era 20 minutos, às vezes era 40 minutos. E aí eu descobri eu esqueci o site, mas era um site na internet que tinha um curso da Universidade de Princeton, que um professor de Princeton que não usava mais aquele curso, colocou na internet. A condição que ele deu, você pode usar, pode ficar com ele, é um caos, você que organiza, eu não vou organizar, e me manda um cartão postal. Aí eu mandei um cartão postal para ele, e eu organizei, e eu descobri que tinha áudios, tinha textos
né? E organizei tudo, fiz um plano, coloquei numa planilha, eu quero estudar tais e tais e tais coisas, tais dias. E aí, quando eu pegava o carro, eu colocava no USB a primeira aula, que às vezes durava 5 minutos, às vezes durava 10, e era mais para repetir, falar e repetir. Então, eu falava, eu repetia no carro, ninguém estava me ouvindo, né? Eu podia falar à vontade. Tem uma parte mais tensa aqui do trânsito, eu perco, mas como ele dura 5 minutos, às vezes dá para repetir várias vezes, né? Durante a viagem. Na hora do almoço, lá tinha 2 horas de almoço, eu imprimia o exercício escrito, eu fazia o exercício escrito, aí eu já sabia como era escrito aquela palavra que eu só ouvia, e na volta eu revisava a mesma aula. Então eu fiz isso aí por 3 meses. Em 3 meses eu terminei 100 aulas, que foi o primeiro semestre da Universidade de Princeton de russo. E aí no mês seguinte, eu ainda mantive isso um pouco, e aí depois eu fui para a Rússia. E eu fiquei 3 meses viajando, fiquei 2 meses na Rússia. Quando eu cheguei na Rússia, eu não sabia nada, porque é muito diferente você estudar e você está, de repente, você fala uma coisa, travei, não sei mais nada, né? Mas, depois de 2 meses lá, com esse conhecimento, eu voltei de uma forma razoável, ou seja, eu realmente consegui, eu não consegui em 3 meses, mas eu consegui em 6, 7, me comunicar de forma mais fluente. Mas também tem muito a ver com a maneira como eu encarava isso. Então, eu segui esse roteiro de Princeton, eu participei de um site chamado Live Mocha, onde as pessoas ajudam as outras a aprender uma língua. Ele não existe mais. Infelizmente, ele foi comprado pela Rosetta Stone, que meio que acabou com ele. Mas era legal porque eu escrevia uma história de 1000 caracteres e as pessoas corrigiam, né? Então, eu escrevia sempre uma história tosca, às vezes era mal escrita, com erros, alguém corrigia, lia a história e eu ia corrigindo as outras pessoas em português ou em inglês. Então, assim, a gente foi aprendendo. Eu também aprendi músicas, eu decorei poemas em russo, eu entrava no Facebook, escrevia um monte de coisas erradas, né? Passei vergonha. Assim, fazer isso aí também faz parte de aprender rápido, né? Você vai aprendendo meio que jogando para tudo quanto é lado, né? Sem nenhuma... Então, isso é o caos, assim. Tem uma bagunça aí, tem uma dispersão. Às vezes eu parava uma coisa e ia fazer outra, mas no fim você está avançando. Acho que eu aprendi música assim também, né? Assim, eu tive aula de conservatório, mas assim, eu fazia muita coisa solta, e eu acho que se usa isso para sempre. Eu continuo usando isso. Quando eu fui para a Rússia, eu voltei da Rússia com um acordeão russo, que eu não sabia tocar. Eu achava o máximo aqueles acordeões russos com botões de 2 lados. Eu toco piano. Eu tocava piano e eu já toquei um pouquinho de acordeão normal. Mas o russo eu não sabia nada. Eu achei um professor que morava em Maringá, né, um ucraniano. Eu disse, não vou para Maringá, ter aula vou tentar descobrir sozinho. Então, o que eu fiz? Eu segui o que eu já fazia, que se faz. Como é que você tem um instrumento que você não sabe como usar, você vai brincar com ele. Eu ficava brincando com ele. Eu conheço música, então eu fui aprendendo a tocar escalas nele, fui descobrindo os botões. Só que não foi uma coisa lenta, assim. Toda semana eu estudava uma, outra. Passei um tempo sem estudar nada. Outra vez, quando eu achava que já sabia bastante, eu começava a tentar tocar alguma coisa. Aí parei, voltei, e nesse intervalo eu acabei aprendendo. Eu acabei aprendendo a fazer alguma coisa. Então, no fim, você aprende alguma coisa sempre, né? Eu sei que tem o caos, assim, é como livros aqui. Tem livros que eu começo e nunca termino. Às vezes eu começo um monte de coisas e termino algumas delas. Só que quando eu começo um monte de coisas, algumas delas vão ser mais interessantes, aí eu tento organizar. Às vezes eu organizo depois. Eu faço um breve plano, começo, depois aquela imersão daquele caos todo, puxa, isso aqui está funcionando, então vamos parar de novo e fazer outra organização. Às vezes eu faço 2, 3, 4, porque a primeira vai sendo jogada fora, porque eu fui muito ambicioso, né? Eu queria ler esse livro aqui, em estudar essa obra aqui em 3 meses, não deu certo, né? Levou mais. Quando eu dei um curso de HTML e JavaScript em 1998, no IBPI.net, e para isso eu precisava de exemplos para mostrar para os alunos. E eu estava lendo na época a Divina Comédia de Dante, então eu fiz um resumo dos primeiros cantos de Dante e coloquei na web, para que os alunos vissem um exemplo de, o que você pode fazer na web? Pode fazer um livro e colocar na web. Só que eu gostei muito de fazer isso, eu acabei fazendo o livro todo, né? Eu resumi todos os cantos, coloquei lá. E aí eu comecei a atrair um público que gostava disso. Aí eu comecei eu vou fazer um pouquinho mais. Eu comprei outra tradução de Dante. Aí eu comecei a estudar italiano, porque eu achei interessante. Vou melhorar essa tradução. E nessa história eu não levei 3 meses, eu passei 2 anos. E eu fiz uma tradução da Divina Comédia de Dante, que está na web até hoje.
e ele está escrito, eu coloco até o link aqui, ele está escrito numa tecnologia que era estado da arte da época. Então, eu usei o que tinha de novidade de JavaScript e de CSS de 1998 a 2000, está aí. Mas, assim, ele virou a Divina Comédia e eu acabei virando especialista na Divina Comédia. Eu fiz uns desenhos, esses desenhos foram descobertos por uma Bienal que teve em Santiago de Compostela, e aí expuseram meus desenhos lá em Santiago de Compostela. Eu fui lá, né, para a inauguração, assim, abrindo portas que você nem imagina o que é, né? Eu virei, de repente, artista plástico, fui lá inaugurar minhas obras, os desenhos do inferno, dos mapas do inferno de Dante. E isso começou com programação HTML, JavaScript, que é o que eu usei para ensinar nisso aqui. Eu também coloquei, eu falei aqui, acho que no outro curso, eu coloquei esse link aqui, que é uma entrevista que eu dei para o repórter Eco. E nessa entrevista eu canto em russo e recito um poema em russo e mostro uma arte de escultura de dinossauros que eu aprendi a fazer também. Numa dessas coisas, um dia eu acordei, eu queria fazer uma escultura e decidi fazer uma escultura de um pterossauro que eu não sabia nada sobre ele, né? Não sabia nem o que era um pterossauro direito. E nessa história eu acabei passaram alguns anos, eu acabei virando especialista também em pterossauro, fui para congresso de paleontologia, dei palestras e tem artigos, eu publiquei uns artigos, acabei sendo uma referência, fui convidado para fazer bichos, né? Isso aqui esse é um esqueleto que eu faço de isopor, isso aqui estava na USP, então eu tenho uns esqueletos no Museu de São Carlos, né, um pterossauro gigante, um no Museu de Peirópolis, em Uberaba, tem outro no Museu de Geociências da USP. Então, eu não sei, o que é que isso tem a ver com programação? Para mim tem tudo, porque uma coisa vai puxando a outra e eu não sei como chegou lá, vai chegando, né? Mas é meio bem causa, assim. Às vezes eu sou um anti-coach, né? Estou mostrando como as pessoas se organizam, faço aquele passo a passo, eu faço o contrário. Mas não é bem assim, eu organizo também. Mas assim, tem as duas coisas. Não tem como seguir só aquele roteiro. Tem que ter... a programação envolve isso. A gente tem aquele tem o Big Data, o caos, e tem a ordem. Então, ficar colocando ordem nas coisas é assim que a gente descobre. A entropia é o caos, a criatividade é o caos, e essa ordem é o que faz ela criar alguma coisa. Eu não sei, na verdade, alguém perguntou se tem alguma coisa que eu não sei fazer. Na verdade, isso é o que me motiva. Eu não sei fazer. Eu não sabia fazer esculturas de dinossauros, eu não sabia tocar acordeão russo, eu não sabia russo. Então, para mim, a motivação é essa, a curiosidade. Eu não sabia programar. Eu aprendi a programar porque eu queria jogar um jogo. Então, eu não sabia russo. Na verdade, eu estava interessado numa russa e eu quis aprender russo. Foi o motivo pelo qual eu comecei a aprender russo inicialmente. E depois eu fui estudando. Eu gosto da literatura russa, eu gosto de decifrar códigos. Então, assim, qualquer coisa é um motivo. Então, tem um monte de coisa que eu não sei, e essas coisas que eu não sei são coisas para aprender. E também é legal compartilhar o conhecimento. Não é você ensinar o que você não sabe, mas compartilhar. Às vezes eu acabei de aprender uma coisa e já quero ensinar. Eu não vou cobrar para ensinar uma coisa que eu não sei, mas compartilhar, às vezes, esse conhecimento, quando eu estou naquela fase de descoberta, é muito interessante, porque ela é muito contagiante. Então, para você trabalhar colaborativamente, é muito legal isso. Então, quando você está eu pego um exemplo, assim, numa empresa, e trabalhando com programação mesmo, e você descobre uma tecnologia nova, e ela empolga você trazer outras pessoas, ensinar aquelas pessoas o pouco que você sabe, cria é um negócio contagioso. Acho que grandes projetos surgiram de coisas desse tipo, de você contagiar. Eu falei muito, né? Eu sempre... Muito legal, Mas Helder. podem continuar fazendo. Esse teu processo assim, de caos, de organização, me lembrou um negócio que agora eles usam no Design Thinking, que é o tal do duplo diamante, né? Que é uma sequência de processos divergentes, convergentes, divergentes, convergentes. Muito legal. A gente tinha uma mãozinha levantada que eu acho que desistiu. Manuel? Eu falei muito, ele desistiu. Desistiu. Oi, Às vezes caiu a internet, alguma coisa assim. Então, a próxima... Vocês me ouvem?
Sim. Sim. Na verdade, o Helder já respondeu. Então, dentre as falas dele, ele respondeu a minha pergunta, que era sobre gerenciamento de tempo, né? Porque me parece que a carreira, ela exige que a gente, talvez seja uma impressão é, errônea mesmo, mas me parece que a gente inicia o horário de trabalho e as pessoas param madrugadas para concluir projetos, e os métodos ágeis e o time box me parece uma exigência da carreira, e o Helder está mostrando que não, que ele é multifacetado e que ele consegue fazer uma diversidade de coisas, e a pergunta era sobre como ele gerencia o tempo dele. Existe um risco, sim, que você... eu não sei se isso é muito fácil. Às vezes as coisas não funcionam, né? Às vezes, agora na pandemia, por exemplo, eu comecei a fazer muitas coisas e eu tenho 2 filhas e nasceu uma delas, né? Na pandemia, ela está com 8 meses agora. E minha esposa dá aula, ela tá dando aula remota, então o tempo dela foi embora todo. Então, de manhã, por exemplo, eu sou babá, né? Eu tenho que fazer comida, fazer um monte de coisas. Só que eu estou também trabalhando, eu estou traduzindo. Na pandemia também, vários projetos que eu tinha não deram certo e eu tive que pegar outros. Então, a minha tradução em russo foi o fato de eu ter aprendido russo foi bom, porque eu acabei arranjando um trabalho numa agência da Bielorrússia, e eu traduzo todo dia um pouco, e paga em dólar, né? Ou seja, eu estava recebendo em dólar, o dólar está alto, então, de certa forma, compensou tudo. Eu consegui lidar com esse caos, esse problema, resolvendo isso aí. Eu faço do aula também, dou algumas aulas, faço alguns projetos remotos e estou traduzindo. Então, basicamente, eu estou dividido entre traduzir, dar aula, e eu estou programando até menos, eu estou fazendo algumas consultorias. Fora isso, eu estou fazendo outras coisas aí que eu tenho que manter as coisas funcionando. Mas tem essa coisa de... O caos é importante, por um lado, porque ele abre as possibilidades, né? Às vezes o problema é a organização, mas às vezes o problema é a falta de alternativas. Então, a melhor maneira de você ampliar as alternativas é você gerar um caos, rapidamente. Mas também, se você não para de gerar caos, você pode até contagiar, mas você tem que ter um foco também. Então, todos esses projetos que eu faço, por exemplo, essa tradução, que eu pego várias traduções soltas, se eu não montar uma planilha com um horário e com um aviso para eu saber o que é que eu tenho para traduzir, eu vou me perder, né? Quando eu estou fazendo um esqueleto desse dinossauro, que eu estou pesquisando, lendo o livro de paleontologia, vendo outro modelo aqui, um monte de fotos, um monte de coisas, experimentando tecnologia, se eu não montar uma planilha também, com as dimensões que eu já juntei, eu tenho que organizar, você tem que ir organizando, né? Então, você espalha e organiza, espalha e organiza. E eu consigo fazer isso bem sozinho, e eu já consegui fazer isso bem com algumas pessoas. Não é uma coisa tão fácil também de trabalhar em equipe, né? Com programação, também é algo que eu já consegui trabalhar com uma equipe no sistema. Eu tinha 2 ou 3 pessoas que compartilhavam dessa loucura, e a gente conseguiu fazer coisas bem interessantes, mas não é uma coisa fácil. Eu acho que as metodologias ágeis, a intenção delas era... Eu acho que a intenção delas é essa, é buscar uma humanidade na programação, é buscar... inclusive, uma das metas do Extreme Programming, né, que é uma das filosofias que motivou grande parte das metodologias ágeis, era ter um horário sustentável, porque as pessoas trabalhavam em TI com um horário totalmente absurdo. Então, horário sustentável virou até horário de 40 horas, que era... Mas não precisa ser de 40 horas, pode até ser de menos, né? Então, acho que eu, por exemplo, eu não consigo programar, eu não consigo nem programar e nem traduzir 8 horas por dia. Eu acho muito, é uma coisa, eu preciso de outras coisas, né? E, às vezes, a gente rende muito mais trabalhando menos e trabalhando num horário que você gosta, ou trabalhando colaborativamente, ou tem uma coisa que você não gosta, outra pessoa adora, você consegue fazer isso junto, né? Do que seguir aquela coisa congelada. Então, todas as vezes que eu vejo uma metodologia qualquer ir para essa coisa muito rigorosa, muito congelada, tem alguma coisa errada. Porque programar é uma arte. Não é uma coisa... Não é como montar um robô, montar uma mesa, montar uma ponte, que você sabe quando ela terminou. O programa você não sabe quando você terminou. Você tem... Os critérios de fim estão lá nos testes, você tem os requisitos. Eu sei que terminou porque o requisito foi esse, né?
mas aquele requisito pode mudar, ou seja, não é como você fazer... o processo também é artístico, né? Você monta um plano, e quando você está no meio do plano, você já ganhou experiência com aquele trabalho que você fez, de maneira que você gostaria de mudar o plano. Por que você não muda o plano? Né? Então, assim, é como uma pessoa planeja a sua vida até os 18 anos. Aí ela chega a 18 anos, ela quer planejar outra vida, porque ela tem experiência que mudou. Então, não adianta você não pode planejar a sua vida aos 12 anos, ou aos 18, e seguir aquilo ali sem mudar. Isso aí é o método cascata, né? O método ágil é você reagir ao que vai acontecendo. Você está no mundo hoje, de repente tem uma pandemia. E o que é que você faz? Você tem que reagir à pandemia. Você não pode seguir o plano anterior. Você tem que jogar o plano anterior para longe. E agora entrar num caos e tentar descobrir um novo plano. Se acontecer outra coisa agora, se começar a chover, se a casa cai, você tem que arranjar uma maneira de seguir. Então, para mim, é a mesma coisa. Isso tudo está dentro dessa... Não é um caos impensado, é um caos necessário. Mas tem que ter uma ordem. Né? E a ordem você faz também. E não pode ser uma coisa opressiva. Porque a coisa opressiva, ela trava e ela impede que a gente avance. Então, eu acho que eu começo um livro, eu quero terminar um livro, mas às vezes eu não termino um livro, isso é bom. Né? Eu tenho um monte de livros que eu nunca terminei. Eu não perdi, não foi um tempo perdido, foi uma história legal, mas depois não gostei da história. Eu não tem aquela... Às vezes as pessoas, eu só vou começar outro livro quando eu terminar esse. Para mim é uma coisa parecida. Eu estou fazendo um curso de graduação, eu não gosto do curso, vou até o fim. Não sei por quê, qual o sentido disso, né? Você vai encontrar, o conhecimento é vasto, o mundo é vasto, a gente pode tentar encontrar uma maneira de organizar de uma forma que seja sustentável, que seja agradável, que você tenha motivação para continuar aprendendo. Agora a vez da Jéssica. Oi, Helder. Oi. Brilhante. Nota 10, tua história, tuas falas, tudo muito inspirador. Tem que agradecer primeiro pela motivação extra, viu? Você falou coisas com as quais eu me identifiquei muito, sobretudo com essa questão da graduação e tal, que eu já tentei outras duas antes, mas eu vi que aquilo não fazia meus olhos brilharem, sabe? Com o tempo eu percebi que eu estava fazendo algo seguindo o fluxo, mas, sinceramente, eu não estava satisfeita. E hoje, depois de 31 anos, eu decidi largar tudo, o emprego estável e tudo mais, para me aventurar aqui no Serratec, começar uma nova história, que está me deixando feliz, que está me motivando pra caramba. Eu chego a estar entusiasmada aqui falando com você. Mas a pergunta é a seguinte: a gente sabe que ser bom em lógica é crucial assim, para programar, né? Assim como conhecer projetos, saber colaborar e tal, isso aí já está no sangue. Mas eu percebi aqui que tem outras habilidades que podem ser igualmente importantes, né? Estou vendo que você se lança, você aprende um pouco de cada coisa, experimenta e tal. Eu queria confirmar com você de que mais assim, a gente precisa para lidar com essa montanha-russa de informação, de conhecimento que surge o tempo inteiro. A adaptabilidade seria um caminho bacana. Como é que a gente consegue se lapidar assim, nesse universo da programação hoje? Eu acho que eu procuro, quando eu, por exemplo, estou programando, se eu programo em Java e eu já programo um pouco, eu posso aprender mais fazendo um projeto. Existem livros também que falam da arte de programar. Você pode fugir um pouco daquela coisa técnica direto e ganhar muito com isso. Por exemplo, eu acho que pessoas que programam e que tem aquela pessoa que sabe muito da linguagem, eu sei muito de C, de Java, e tem aquela pessoa que estudou também a arte da programação, né? Tem livros, inclusive, sobre a arte de bem programar, boas práticas, padrões de design, tudo isso aí que eu falei da questão da experiência, o código bonito, né? Aquela coisa de que parece que aquele código, esse código feio é igual a esse código bonito, às vezes funciona do mesmo jeito, mas tem um prazer em fazer aquele mais bonito, tem aquela estrutura, aquilo que você está aprendendo com ele, né? É mais fácil de ensinar. Eu acho muito bom ensinar, né? Você sabe alguma coisa, quando você ensina alguém, o ensinar ajuda você a colocar suas coisas em ordem na sua cabeça, porque você precisa organizar. O mais importante de dar uma aula é menos o assunto técnico, é muito mais a organização. O aluno acha uma aula boa quando ela é bem organizada.
Então, o professor nem precisa ser um gênio. Se ele souber organizar a informação de maneira tal que ela abra caminhos para que uma pessoa aprenda com mais facilidade, ele já fez muito mais do que aquele outro que é super técnico, sabe tudo, né? Então, nós podemos fazer a mesma coisa. Você pode ensinar para alguém alguma coisa. Eu sempre achei um desafio muito interessante ensinar programação para pessoas que não sabem nada, né? Eu ensinei HTML para minha esposa, para minha mãe, né? Então, assim, fazer isso é legal, porque mesmo que é divertido, ela aprende alguma coisa. Meu pai aprendeu a fazer websites com um livro que eu escrevi. Aquele livro que eu escrevi, Como Fazer Sua Homepage, o meu pai usou o livro e fez um site. Isso é muito interessante, né? Ele criou um filho que escreveu um livro, e o filho escreveu e o livro serviu para ele aprender uma coisa, né? Que foi criar esse site. Eu acho que isso é muito legal. E foi muito legal para mim, né? Escrever livros e dar aula é algo que ajuda muito a organizar. Não dá para ser caótico nesse meio. A caótica é para você criar, você pode criar as ideias, mas nada é uma maneira fantástica de organizar. O livro você tem que montar um índice, um roteiro para você poder escrever o livro, senão você não termina o livro. O livro tem que ser terminado, né? Mas para aprender a tecnologia, para aprender a linguagem, você joga, testa um monte de coisas. Aí, puxa, já estou perdido aqui em tanta coisa, então vamos agora ensinar para alguém, ou compartilhar com alguém aquilo que eu sei, ou escrever um tutorial, né? Não precisa ser um livro, pode ser um tutorial, um site. Eu acho que essas coisas ajudam muito a organizar e dar um foco no que você está aprendendo. Genial, muito obrigada. Leandro? Não, eu até baixei a mão porque não era uma pergunta, é mesmo para agradecer e pelo que eu estou vendo aqui no chat e até no WhatsApp que a gente falou também aqui no outro grupinho meu, estamos todos apaixonados por você, Helder. Que palestra maravilhosa. Não desmerecendo as outras, mas foi motivadora. Ouvi muito do que eu precisava ouvir também nesse momento, de uma forma tão gostosa, apresentando um assunto também que me encanta muito, são as estrelas aí também. E muito obrigado mesmo por trazer isso tudo para a gente. Obrigado mesmo. Eles estão brincando de jogo da memória comigo, Helder. Todos eles, até agora, os três, eles levantaram a mão e depois abaixaram, mas eu estou de olho. Agora é a vez do Natan. Natan? Tá me escutando agora? Sim. Sim. É porque eu esqueci que a minha mesa estava mutada aqui, que eu usava a interface de áudio separado. Minha questão é mais agradecer, né? Não é assim uma pergunta, né? Porque eu também vi muito do meu jeito, assim, né? Eu já tenho experiência com programação, já tenho experiência com a área de informática, né? Eu sou de uma família que veio dessa área, né? Eu tenho um tio que é do setor de segurança de informação do Banco do Brasil e um outro na Caixa Econômica, né? Eu já mexo com programação já há 10 anos, né? E o Serra Tech veio para mim trazer mais essa parte mais profissional e também técnica, porque eu foquei muito, né, depois que eu entrei na graduação, na parte que ele falou de modelos, de estilos, né, de fazer, né, de pegar, né, igual o pessoal está falando muito na parte de API, né, que eu fui tomado como uma das referências dos alunos que estavam usando com mais facilidade, mas é porque eu já tinha me adaptado ao modelo de API, né? Eu já tinha aprendido todo o padrão de API, que aquilo ali eu posso aplicar em qualquer linguagem. Né? E, né, de fazer multidisciplinariedade também, né? Antes de... Eu comecei na área de informática, eu falei, não, já mexi muito com isso, quero mudar um pouco de área. Fui para biomedicina, fui fazer faculdade, não concluí a graduação, voltei para a área de informática, né? Agora, na quarentena, comecei a mexer também com cutelaria, né? E também tento caçar um tempo de vez em quando para fazer live. Às vezes eu faço live com programação, faço live com jogo, né? Sempre mexendo um pouco com cada coisa assim diferente. Né? E a única coisa que eu estou tendo dificuldade assim para conseguir manter é essa questão de montar um cronograma, né? Conseguir encaixar tudo nos seus devidos horários, né? Mas eu gostei muito da palestra, me identifiquei muito com ele, né? Vou me espelhar muito nele agora, ganhou mais um fã aqui, igual o pessoal estava falando, ele 3, são 4 comigo.
né? Gostei muito de toda a apresentação e obrigado ao Serratec por ter trazido ele. E a palestra anterior também foi muito válida para mim, porque eu também mexo muito com a parte de desenvolvimento para inovação e, né, parte de empresa. E, né, que ele falou que o que motivou ele foi a, né, a questão do jogo, que ele queria jogar um jogo que não existia. O que me motivou voltar para a área de informática é justamente a parte de resolver problemas, ajudar as outras pessoas a resolver problemas, que foi o que me fez querer ficar na área de informática. Muito legal. Alguma voz quer falar, quer trazer um comentário, fazer alguma pergunta? Olha, já que eu vou aproveitar também, eu sei que eu já falei, eu espero não tirar a oportunidade de nenhum colega meu, mas eu vi no chat aqui que algum aluno perguntou alguma rede social do Helder. A gente viu lá nos slides o e-mail, o telefone antigo e tudo mais. Helder, já tem gente querendo que você seja mentor e tudo mais. A gente quer saber mais da sua vida, sabe? Quer te acompanhar. Como é que a gente faz? Pronto, falei. O que eu vejo, assim, que a pergunta que o pessoal tem aí é: quantas horas tem o teu dia, Helder? É muito produtivo, muito Eu não sei se realizador. Eu não sinto ele muito produtivo, mas as coisas vão acontecendo, assim. Tem coisas que acontecem por um tempo, né? Elas têm começo e fim, às vezes não duram muito, às vezes duram bastante, como eu falei, às vezes passam 2 anos traduzindo a Divina Comédia e todo dia lendo um pouco, e às vezes é uma coisa que é meio rápido, né? E a questão é que para mim é tudo divertido, então eu estou às vezes lendo um livro e às vezes eu estou fazendo um negócio desses, né? Às vezes eu estou quando eu faço qualquer coisa desse tipo aqui, coisa grande, eu mexo com todo mundo, né? Quando eu fiz uma cabeça de um pterossauro para a Bienal do Livro, e aí eu tinha acabado de me mudar para Paraíba, eu morava em São Paulo antes, né? Até 2019. E aí eu tive que, não tem muito espaço aqui, eu tive que montar, ele ocupou a casa toda, né? Estava em reforma, até a minha filha lá do lado do bicho, lá, umas fotos daquele. Então, assim, mas enquanto eu fazia isso, eu tinha que cuidar desses outros problemas todos, tinha ainda que pegar trabalhos. Na época eu estava viajando ainda, então eu viajava para São Paulo quase todo mês para dar aula no SESC de arte, né? Que eu dava aula de escultura e papercraft no SESC, quando eu morava em São Paulo. E ainda teria continuado, na verdade, depois da pandemia, fazendo algumas coisas aqui remotamente. Mas não sei, o tempo acaba, o dia é curto às vezes, mas as coisas vão acontecendo. Agora, na pandemia, eu fiz uma tradução de um poema, inclusive a revista saiu há alguns dias, não sei se eu acho ela aqui. Eu fiz a tradução de um poema russo e publiquei num artigo numa revista de literatura, achei. Esse aqui. O meu é o último. Isso é uma revista bem acadêmica de literatura russa, de traduções. Eu traduzi um poema de Pushkin. Então, isso aí eu fiz como? No meio de um monte de trabalho, estou sem tempo nenhum, apareceu isso aí no meio e eu fui, não sei, todo dia eu traduzi um pouquinho. E aí, no fim, passou... Aí não ia dar tempo, né? Não ia dar tempo. Aí eu pensei, vou mandar o que eu tenho, vou mandar outra coisa. Só que aí eles estenderam o prazo. É como muitos congressos, essas revistas, né? Na última hora, puxa, no último dia, quando você acha que não tem mais jeito, damos mais um mês. Aí eu consegui terminar, mandei. Aí foi publicado. Então, às vezes, as coisas são assim. Não é uma coisa... Não sei, não sabia se ia acontecer, né? Mas eu evito pegar coisas... eu gosto mais, na verdade, de pegar projetos que eu gosto muito, que eu possa me envolver muito, porque isso faz com que o meu tempo renda mais também, né? Às vezes eu estou me divertindo, né? Muito legal fazer uma tradução dessas que eu possa sentar e ler um livro que não tenha nada a ver com isso, mas na hora que eu terminar esse livro eu vou conseguir escrever melhor esse artigo. Então, é uma coisa que às vezes é difícil não tem uma lógica, mas assim, eu escrevi um livro de eletrônica para artistas, inclusive está nesse site da Argonaves, deixa eu estar aqui. Eu não sei se eu passei para vocês. Aqui tem vários materiais que eu fiz em este segundo link, palestras, materiais que eu vou jogando aí.
E tem alguns e-books. Tem um livro de eletrônica, que eu dei aula de eletrônica, Arduino, há algum tempo. Mas eu comecei Arduino e eletrônica me divertindo com Arduino e eletrônica. E às vezes eu estou fazendo um projeto de eletrônica e eu estou lendo um livro, sei lá, de um escritor, sei lá, de Bioy Casares, de Borges, não tem nada a ver. Mas aí, na hora que eu escrever o texto, eu me inspiro um pouco por isso. Eu não sei, as coisas meio se envolvem, né? Ou fez sol, choveu, ou viajei nesse período. Então, assim, tudo isso ajuda. Não sei se é o caos ou melhorar alguma coisa na criatividade de tudo isso. Eu só acho que é tudo normal. Assim, eu não vejo muita diferença entre ciência, arte, vida e trabalho. Bom, Helder, muito inspirador. Helder, no final das palestras, a gente pede para os alunos, né, abrirem o vídeo, os que quiserem, Sim. e a gente faz um print aí para registrar o nosso momento, já que a gente não está no presencial, é assim que a gente faz. Quem quiser abrir, então, as câmeras. Então, vamos lá. Vou tirar a primeira, né? Helder, muito obrigada. Foi excelente a palestra. Acho que sai todo mundo aí inspirado, motivado. Bom. Muito obrigada aí pelo teu tempo, pela parceria. Muito bom ter você aqui conosco novamente nesse semestre. Um abraço. A Thaís também pediu para mandar um recado. Manda um abraço meu para o Helder. Tá bom. Ela não pôde estar presente hoje, mas deixou um abraço aí para você. Quem sabe daqui a um tempo eu faço uma aí presencial, né? Seria excelente, hein? Quem sabe? Tomara que seja breve aí. Sim. Acho que é o desejo de todo mundo. Okay. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada, pessoal, pela presença de todos. Um bom final de semana para vocês. E é isso aí. Pessoal, bom final de semana. Obrigado aí para todos. Bom final de semana. Muito bom. Tchau. Obrigado.